Vamos abrir a nossa palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, fala, eu dei um tema, né, da importância das chaves espirituais, né? E o que eu vejo, irmãos, é que essa palavra cortou primeiro para mim, né? Porque eu tenho visto tanta coisa que a gente tem recebido aqui de Deus, tantas chaves espirituais que a gente tem recebido aqui de Deus, tanta coisa direto do trono de Deus, irmãos, que a gente precisa exercer, que a gente precisa tomar posse dessas chaves e abrir portas espirituais, abrir acessos espirituais, irmãos, para que a gente possa vencer, sermos crentes vencedores. Eu penso muito, irmãos, nos dias atuais, né? Essas chaves que são entregues aqui para nós, nos domingos, na quarta, na reunião de célula, é para a nossa vida, é para o nosso viver. E muitas das vezes a gente guarda essas chaves em gavetas. Talvez a gente tenha uma gaveta cheia de chaves espirituais. Eu quero fazer essa analogia de chaves, sabe, irmãos, como revelação também. As revelações que a gente tem recebido aqui de Deus, dos homens de Deus, das palavras que a gente tem ministrado e recebido, irmãos. É para a gente usar no nosso dia a dia. E eu pensei nisso, eu falei, às vezes é tão difícil, irmãos, para mim, sair daqui com essa chave e vencer lá fora. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém, igreja? E existe essa dificuldade na nossa vida, da gente exercer a palavra lá fora, tomar posse dessa revelação que a gente recebeu aqui e usar na nossa própria vida. Em Mateus capítulo 16, no versículo 13 ao 19, diz que indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aleluia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá também sido desligado nos céus. Amém, irmãos? Eu quero orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te amamos, Senhor Deus, amamos a Tua palavra, amamos a Tua revelação, Deus, amamos, Senhor Deus, Pai, tudo, Deus, tudo que vem do Senhor, Pai, tudo é bom, Senhor Deus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa me usar, Deus, como canal de bênção, Senhor Deus, que eu diminua e o que o Senhor cresça, Pai.
Senhor, que a tua igreja possa, ó Deus, com todo o amor, Senhor, entender a tua palavra, receber a revelação, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Queridos, revelações de Deus, elas são chaves espirituais, chaves que liberam acessos ao reino de Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Chaves que liberam acesso ao reino de Deus. Aqui a gente vê Jesus afirmando para o discípulo dele que sobre essa revelação que ele teve a respeito de Jesus, que era filho de Deus, do Deus vivo, é sobre essa revelação edificarei a minha igreja. É sobre essa revelação nós somos edificados. Irmãos, não tem como receber qualquer outro tipo de revelação sem antes receber a revelação que Jesus é o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Jesus é o Filho do Deus vivo. E sobre essa rocha, sobre essa revelação, sobre essa chave espiritual, nós avançaremos. Amém? Deus, eu sempre penso nisso, irmãos. Deus, Ele não nos dá fórmulas para a gente viver. Às vezes a gente pensa que Deus, Ele está numa caixinha prontinha para a gente, que a gente vai pegar lá a hora que quiser, não é verdade? A gente coloca Deus em certos padrões, e a gente precisa entender isso. Deus não nos dá fórmulas para viver. Ele nos dá chaves espirituais, irmãos. Foi isso que Deus falou comigo, que são alcançadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, irmãos. Amém? Se a Bíblia fosse simplesmente um livro que a gente pudesse acessar ali, que a gente pudesse decorar, não que decorar não seja ruim, mas não é o fundamental. Não é o fundamental. Que a gente pudesse decorar. Tem muita gente que leu a Bíblia toda, né? O pessoal tem até um termo aí, fala de uma pessoa que era muito culta, né? Todo mundo usa, né, o nome dessa pessoa, que era o falecido Jô Soares. Jô Soares leu a Bíblia toda, mas recebeu revelação? Se recebesse, seria diferente. A palavra é a revelação de Deus para nós, irmãos. Amém? Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Pedro era um discípulo de Jesus que, no início da caminhada, irmãos, ele foi um pouco complicado para ele, né? Ora, ele tinha revelações tremendas, ele estava ali nesse momento, logo depois. Jesus o repreendeu severamente. E assim com a gente também, a gente recebe revelações, a gente recebe palavras do Senhor, mas nós somos falhos, irmãos, nós somos seres imperfeitos. Eu me coloco como um imperfeito, eu me coloco como uma pessoa que busca Deus para um dia a gente vai ter o corpo glorificado, a gente vai estar num novo céu, nova terra, né? Amém, irmãos? Mas aqui nós precisamos da palavra, nós precisamos da revelação de Deus para nós, para a gente caminhar. E no início dessa dificuldade, Pedro também estava ali, naquele momento ali, né? Que representa muito bem a fé, em momentos, né? Como ela não deve ser, né? Naquela tempestade, Pedro caminhando sobre as águas, e daqui a pouco Pedro afundando, não é verdade? E depois a gente vai ver as epístolas, né, as cartas de Pedro, a gente vê um Pedro totalmente transformado pela glória de Deus.
Vocês vão entender o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com isso. Onde Deus quer revelar a nós. Existe um exemplo de chave espiritual que na verdade não foi acessada, vamos dizer assim. Ananias e Safira, irmãos. Atos capítulo 5, versículo 3. Se puder projetar, eu agradeço. Atos capítulo 5, versículo 3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, daquele terreno que ele vendeu? Muitos conhecem essa passagem, que esse casal, ele decidiu ali fazer algo parecido com que o povo, com como a igreja estava se movendo. A igreja estava se movendo dessa forma. Eles vendiam, né, os seus bens, as suas casas, terrenos, enfim, seus bens, e depositavam aos pés dos discípulos com todo o amor, e era compartilhado. Mas Ananias e Safira, irmãos, decidiu fazer algo copiado, parecido, sem revelação, sem receber a chave da redenção financeira que nós conhecemos, que nós não entregamos algo aqui, irmãos. Olha, eu vou aqui correr o risco, né, de me expor, né? Há um tempo atrás, eu participei, trabalhei um bom tempo numa grande empresa, todos sabem que é a Vale do Rio Doce. Eu tinha uma vida, vamos dizer assim, financeira um pouco melhor. E a gente, de certa forma, né, aconteceu de eu sair dessa empresa, e aí acabei, o financeiro não é tão favorável quanto antes, vamos dizer assim, né? Irmãos, há pouco tempo atrás, vocês estão aí com alguns carnês em mãos. Eu falo isso para edificar a igreja. Eu quis fazer o meu melhor. Eu continuo querendo fazer o meu melhor por causa do meu coração na obra. Eu não fiz para me engrandecer. Eu fiz porque eu queria que vocês recebessem o melhor. E a capa, eu fiz ali com papel de foto. Eu falei, não, a igreja ela precisa receber algo de excelência. Isso não ia mudar a oferta, irmãos. Isso não ia mudar. Talvez nem precisasse do carnê, se já tivéssemos com essa revelação, usando a chave. Mas eu decidi fazer o meu melhor. Eu quero falar aqui, irmãos, talvez eu não tenha nem a tinta para colocar novamente na impressora. Falei isso para minha esposa. Talvez eu não tenha o dinheiro novamente para comprar um papel de foto. E é isso, irmãos, a gente não pode fazer algo aqui na casa de Deus simplesmente por imitação ou por status. Nesse sentido, e Ananias e Safira não tinham essa chave, né, que o pastor Emerson falou aqui, que é o coração, é no coração, é no meu coração que nasce a oferta. Deus, ele se agrada do meu coração. Não é de um grande valor, não é de um pequeno valor. Ele se agrada de um coração, irmãos. De uma intenção, sabe? Intencional. Vem de dentro, irmãos. E esse é um exemplo de chave que não deu muito certo. Pagaram um alto preço. Outra passagem, Nicodemos.
João, capítulo 3, no versículo 1 ao 12. Todos também, muitos devem conhecer essa passagem. E esses dias, Deus me deu uma chave aqui, que está tão óbvio, às vezes, vocês podem até achar, fica tão óbvio. E é assim, revelação é algo assim que quando você encontra, às vezes, você fala assim, meu Deus, estava tão aqui. Ai, ai. Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 ao 12, diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. 2. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo-lhe velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia! Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, irmãos, ele cria nos milagres de Jesus, chamou Jesus de mestre, Rabi, acreditava ser Jesus um mestre, mas não acreditava ser Jesus o Filho de Deus. Amém, irmãos? Não acreditava. Olha que chave importante. E ele tinha a própria resposta com a pergunta dele. Ele já respondeu: eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que faz milagres, eu sei que vem de Deus, mas ainda não tinha fé para crer que Jesus era o Filho de Deus. Isso fala, irmãos, de uma fé seletiva, de uma fé que a gente escolhe no que crê, de uma fé que a gente define o que vai ouvir. Vocês estão me entendendo, irmãos? Às vezes, tem muita gente, talvez seja a parede de preto, talvez seja o pregador que está aqui, talvez seja até a roupa. Irmãos, eu já vi irmãos de célula que a gente liderava, e o irmão no final do louvor sair pela porta e dizer, e eu fui atrás para saber o que estava acontecendo,
e o irmão dizer que não estava sentindo nada. Ele saiu e eu falei, mas como não está sentindo nada, irmãos? Às vezes a gente vem preparado, irmãos, para cá. E aí quando a gente entra ali, já é atacado. Às vezes é atacado no banco da igreja, na cadeira. E aí a gente perde a oportunidade de receber chaves que vão definir o nosso futuro, que vão definir o nosso amanhã. O que a gente recebeu hoje, nós, a igreja, é o ano do recomeço, irmãos. O recomeço é algo que tem que estar na nossa igreja, em nós, como igreja, algo muito vivo no nosso dia a dia. Em todo momento eu tenho pensado em recomeço. Em todo momento eu tenho desenvolvido o meu mindset, meu modo de pensar relacionado a recomeços. E aí Deus vai dando, relacionado a recomeços. E aí Deus vai dando, a gente vai entendendo. Nós estamos, irmãos, como igreja debaixo de uma palavra de recomeço. O pastor tem colocado lá nos grupos, recomeço. É importantíssimo que você preste atenção. Amém, irmãos? Amém, igreja? Todos estão entendendo? Estão recebendo de Deus? Desculpa. Fé seletiva, né? Nós já falamos disso. Para acessar o reino de Deus, nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. O problema de muitos de nós é que recebemos chaves, mas não abrimos portas. É o ponto que Deus falou comigo, para mim. Filho, você recebe chaves e não abre portas. Vocês estão entendendo? A gente recebe chaves e não abrimos portas. Não abrimos portas. E hoje é dia que você vai receber chaves. É dia que você vai entender. Você vai ter revelação de algo que Deus quer colocar nas suas mãos. As chaves nós recebemos de Deus. Mas as portas nós abrimos, irmãos. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque quando nós pensamos, né, Deus diz na palavra dele que ele abre portas que ninguém fecha. Mas eu quero que você entenda que Deus abre portas através de você. Através de você. Você toma posse dessa chave e Deus fala para você: abre a porta, filho. Abre a porta. Abre a porta, filho. E o gaveteiro às vezes está cheio. Você, revelação, chave espiritual. Irmãos, Deus, eu não creio, irmãos, num Deus que te força a nada, irmãos. Igreja, nós estamos aqui forçados. Nós estamos aqui porque nós cremos na palavra, nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que nos cura, nós cremos num Deus que nos abençoa. Por isso a gente está aqui. E Ele te conduz. Deus não te empurra, irmãos. Deus não te empurra. Deus não é um Deus de empurrões. Não. Deus é um Deus que te conduz, irmãos. Deus é um Deus que quer te conduzir, irmãos. Que quer ver você abrindo portas e se alegrar com cada abertura de porta, com cada cura que você vai receber, com cada ambiente espiritual que você vai acessar, irmão. É algo muito forte, irmãos. É algo poderoso, irmãos, que Deus quer fazer na tua vida, na vida da tua família. E existem chaves que a gente só recebe aqui no coletivo. Só nesse ambiente. É um ambiente tão difícil, né, irmãos? Eu sei como é que é.
Houve um tempo, irmãos, vou correr o risco aqui novamente de me expor, mas não tem problema não. Houve um tempo, irmãos, que muita coisa me inquietou. Coisas tão pequenas, irmãos. Coisas tão, assim, que eu posso dizer que hoje eu me arrependi, né? Mas hoje eu sinto até vergonha. E o inimigo, a gente não pode deixar de fora. Esse inimigo, ele existe. Ele está aí para nos incomodar, para colocar sofisma, lançar sofismas e pensamentos sobre nós. Coisas como organização da igreja, sabe? Eu era muito crítico, muito meticuloso, vou em pequenos detalhes. Quantas vezes incomodei o pastor Antônio Carlos com detalhes. E, irmãos, eu precisei passar 2 anos e alguma coisa na prova, sozinho. Resolvi me afastar, resolvi seguir uma direção, resolvi receber chaves espirituais que não conseguiria sozinho, só no coletivo. Vocês entendem? E aí, perdi 2 anos da minha vida, 2 anos e alguma coisa da minha vida, de ministério, de obra de Deus, de coração entregue à obra. Foi inevitável, né? Deus nos leva a lugares para a gente, não tinha jeito, não dava para continuar caminhando, para a gente rever a nossa caminhada. É isso que eu peço, que eu quero colocar, quero que Deus coloque através de mim no coração da igreja. Amém, irmãos? Deus não quer, irmãos, fazer em nós. Deus não quer desculpe, Deus, você consegue perceber que Deus, Ele quer fazer em nós e não fazer por nós. A chave Ele dá, mas a porta nós abrimos. A nossa caminhada é junto com Deus. Não é um Deus, como eu já disse, nos empurrando. Quem é empurrado, irmãos, não quer ir. Não é verdade? Quem é empurrado está fazendo resistência. Certo? Quem é empurrado não conhece para onde vai. Não conhece o caminho. Abrir portas são responsabilidades da igreja, são nossas. Deus entrega revelações para ver você acessando o reino, irmãos. O que ele disse para Pedro, por conta de uma chave, da principal chave, que é a chave de conhecer a Cristo, de reconhecer a Cristo como o Filho de Deus, do Deus vivo. Por causa dessa chave, Jesus prometeu a Pedro que entregaria revelações do reino de Deus, das chaves do reino dos céus. E com a gente não é diferente. Nós temos chaves para acessar, nós temos revelações para nós acessarmos. E eu quero falar aqui de uma chave, irmãos, um exemplo de alguém que entendeu a revelação e possuía uma chave poderosa para vencer um gigante. Davi. Então falou, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que
estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que feriram este filisteu e tira a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, porém, em 1 Samuel 17:45, irmãos, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. Irmãos, incircunciso não é simplesmente um apelido, um modo de xingamento, que a gente possa xingar alguém, né? Vai esse incircunciso. Não foi nesse sentido que Davi falou. Davi falou em circuncisão. Era o quê? Era o sinal da aliança naquele tempo. Davi conhecia a aliança que ele tinha. Amém, irmãos? Quando veio um gigante contra ele, ele olhou para aquele gigante e falou: quem é esse? Ele pode ser gigante. Quem é esse gigante incircunciso que não conhece a aliança de Deus com Deus? Ele tinha uma chave. Ele conhecia da chave de aliança, chave da aliança. E por isso ele venceu, irmãos. Por isso ele venceu o gigante, porque ele conhecia a aliança que ele tinha com Deus. Amém, irmãos? A chave, irmãos, do poder de uma aliança só tem poder se você reconhecer a aliança. Hoje é tempo, ceia, da gente reconhecer essa aliança agora com Jesus, que Jesus fez conosco. Na verdade, hoje a ceia é fazer em memória de mim, né? A memória de Jesus, para lembrar da aliança que o Senhor fez com a gente, conosco. E agora, existem também um outro exemplo, né? Existem pessoas, quero falar aqui, porque, né, essa palavra fluiu dentro de mim, que existem pessoas que rejeitam chaves, e infelizmente, justamente por causa de aparência, né? Por causa de você ter um Deus que você mesmo criou. Um Deus que está dentro dessa caixinha, que você tira a hora que quer, que você acha que as coisas têm que ser feitas no tempo que você quer, acha que tudo está errado, que tem que ser do teu jeito. Mas eu quero te falar, irmãos, que não existe um Deus que a gente criou. Existe um Deus que nos criou. Amém? Então quando o diabo lança esse olhar crítico sobre a igreja, sobre os membros, sobre tudo que acontece, e a gente pensa que faria melhor, esse é um ataque do diabo. Existem, né, curas que nós precisamos acessar para Mangaratiba, irmãos, para esse povo, para a cidade, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Às vezes, né, a gente fica tão preso a essa caixinha, irmãos, e ela é
É uma cadeia, ela é uma prisão, irmãos. Ela é uma algema. E a gente precisa se libertar para a gente avançar. É também por grandes lutas e perseguições que nos impedem de enxergar as verdades de Deus, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, como nós cantamos aqui. Lucas capítulo 24, versículo 13 e 26 ao 26. Amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, né? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como de quem impedidos de reconhecer, irmãos. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamando Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E eles lhe perguntou: quais? Que tipo de ocorrência? E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. Aleluia! De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, né? Ó nécios tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? Irmãos, eu quero dizer aqui, eles tinham motivos para isso, não tinham? Eles tinham motivos, estavam sendo perseguidos. Depois da crucificação de Jesus, os próximos seriam eles. Existia uma pressão muito grande sobre aqueles que caminhavam, existia um decreto muito grande sobre aqueles que caminharam com Jesus. Da mesma forma conosco, existem as pressões do dia a dia, as lutas. Pensando naturalmente, é compreensível, estava debaixo de perseguição, tinham motivos, desorientados. Talvez na nossa caminhada nós corremos o risco de andarmos desorientados, irmãos. Mas se eles tivessem a revelação da palavra, tudo aquilo seria motivo, sabe de quê, irmãos? De risos, de alegria. Perseguição, prisões,
de alegria, porque a palavra se cumpriu. Talvez você esteja aqui durante muitos anos com uma expectativa errada, com uma revelação que ainda não veio. Nossa fé ela é abalada por motivos, irmãos, por tanta coisa. E aí a gente não rompe. Mas nós não viemos por motivos naturais aqui. O que nos move no reino de Deus é a nossa fé, irmãos. É a fé na palavra de Deus. Nós estamos aqui pela palavra de Deus. Não é por causa do irmão Marcos. Não é por causa, muitas vezes, de uma pessoa, ou de um ambiente, ou de uma estrutura. De fato, isso tudo ajuda, irmãos. Ajuda. Uma boa estrutura. Mas não é a causa principal de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Amém, irmãos? Pelo que Ele fez por nós. Porque nós cremos o quanto é poderosa a revelação de Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a nossa razão agora é a fé. É a fé na palavra de Deus. Eu já falei isso aqui, a tua opinião pessoal a respeito de tantos assuntos, né? Não é a minha opinião que eu tenho a respeito de muitas coisas, não tem nada a ver aqui elas ficam de lado. Cada dia mais nós nos santificamos e menos coisas nos é conveniente. Vocês entendem, irmãos? É crer para ver, não é ver para crer. Amém, irmãos? É crer para ver. Não deixa a tua visão, não deixa isso atrapalhar a tua caminhada de fé, irmãos. Essa semana, eu pensei num assunto, a pessoa falou a respeito de algo como se fosse a respeito de conselhos e tudo mais, e quando eu vejo um pensamento, e às vezes os meus pensamentos, eu faço uma introspecção, e eu faço uma profunda análise para eu tentar entender aquilo e não errar no meu entendimento, né? E falou-se como um tom assim de que, pelo menos foi o que eu entendi, não só, depois veio esse pensamento para mim, perdão, de que só pode falar quem vive. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. A gente vive tudo? A gente vive toda a palavra? E eu lembrei, mas a pergunta é, isso anula a palavra? Se você olhar para mim, talvez anule. Porque a gente é diferente, né? Eu até falei com a minha esposa, a Isabela, que a gente tem... eu conheço um médico pneumologista que fuma. O que ele receita deixa de ser remédio? Eu conheço gente que mora na rua e que, se você for levar uma palavra, ele vai falar para você assim: isso aqui não é vida para mim, não. Eu conheço gente que usa droga e fala: nunca experimente a droga. Apóstolo Hermínio, né? Ele disse que no início da conversão dele, ele estava
drogado, mas ele tinha um desejo ardente de largar a droga e falava de Deus drogado. Anula Deus? Não anula Deus. Então, irmãos, não olhe para as pessoas, não olhe para os métodos, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Não olhe para mim. Por favor, não olhe para mim. Se você olhar para mim, você vai enxergar falhas. Receba a mensagem. Receba a revelação. Tanta coisa anulando revelação. E é só isso que sobrou para o diabo. Fazer de você um crente derrotado. Um crente que não ouve a palavra de Deus. Que qualquer coisa te bloqueia. Eu já estou caminhando para o final. Se Maria, irmãos, a mãe de Jesus, fosse razoavelmente natural, ela seria mãe de Jesus? Seria responsável por gerar o Messias? Se ela olhasse para a razão, se o próprio marido olhasse para a razão, daria separação. Não daria. O anjo esteve diante de Maria falando que ela ia ter um filho, gerar o Messias, um filho, que ela não ia ter relação com o marido dela. Já pensou se ela buscasse as razões para aquilo acontecer? O risco da gente viver uma vida de razões fora da palavra? A gente achando que tudo tem uma lógica? Irmãos, no reino de Deus, olha, não tem. A lógica geralmente fica toda ela para trás. Vista a história do nosso pastor, que depois de anos, há uma história tão linda, irmãos, que depois de anos, ele está recebendo uma igreja que ele nem imaginava que ele voltaria a estar lá. E é tremendo o que Deus faz na nossa vida. O significado de razoável é racional, aceitável pela razão. Você pode até fazer uso da razão, mas baseado na fé. Porque o culto é racional. Pois a fé agora, ela se tornou a nossa razão, irmãos. Amém, igreja? A palavra de Deus é a nossa razão. Acesse os milagres. Deixe de olhar para o natural, para o razoável, para a razão, seguir a razão. Avalie a sua caminhada. Eu fiz isso, tenho feito isso. Eu acho que todo momento a gente tem que fazer isso, irmãos. Julgue sim a pregação conforme as Escrituras. Mas não procure a todo tempo julgar o pregador, porque você encontrará motivos para isso. Eu já falei disso. Lembre-se que nós somos iguais, imperfeitos. Não é porque eu estou aqui. Não é porque eu estou aqui nessa posição. Não é, irmãos. Nós perdemos a oportunidade de acessar milagres nessa nação, já falei disso. Mangaratiba, irmãos, nossa família. O próprio Jesus disse que não realizou mais milagres por conta da incredulidade. O pastor pregou sobre isso ontem. O ambiente atrapalha. Tendo Jesus proferido estas parábolas, ele retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga de tal sorte, Mateus 13, 53, 58, de tal sorte que se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder miraculoso? Não é este o filho do carpinteiro? Aí pegou. Não se chama sua mãe Maria? Razões. E os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas, não vivem entre nós?
todas as suas irmãs, de onde lhe vem, pois tudo isso? Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo, irmãos. O interessante é, irmãos, que a gente está falando de aparência. Jesus não tinha uma... Eu ouvi isso essa semana. Jesus, ele não tinha uma aparência destacada. Não tinha. Tanto que, para reconhecerem ele na hora de traí-lo, Judas teve que dar um beijo. Teve que dar um beijo em Jesus, para dizer: é esse. Então não tem a ver, irmãos, com a aparência. Tem a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus carregava, que Jesus carregava. Amém?